noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo, de oração, no Lar Espírita Irmão Francisco. Então, vou começar pelos recados. Nós continuamos com as nossas atividades nesse período de quarentena, continuamos com atividades online. Amanhã, quarta-feira, teremos a palestra sobre família, do tratamento espiritual, às 8 horas. Na segunda-feira, continuamos com o Evangelho no Lar, também, às 8 da noite. Na terça-feira seguinte, continuamos com a palestra do estudo do Evangelho. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, fazendo a nossa oração, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, aos mentores espirituais que nos auxiliem nessa palestra da noite de hoje, para que possamos transmitir os teus ensinamentos. E também, Senhor, pedimos a tranquilidade, a serenidade e o fortalecimento na nossa fé, neste período de tanta incerteza pelo qual passamos. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Sayonara já começou na semana passada, a primeira parte desse capítulo. Capítulo 23, o título dele é Estranha Moral. Então, se a gente observar, Kardec atribuiu esse título a este capítulo e, olhando superficialmente pelos tópicos do capítulo, realmente nos parece uma estranha moral. Eu vou ler aqui os tópicos desse capítulo, só para a gente já se situar. Primeira parte, odiar os pais. A palestra da noite de hoje, abandonar pai, mãe e filhos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E não vim trazer a paz, mas a divisão, ou a espada, como existem em algumas traduções. Então, esses 4 itens compõem esse capítulo de estranha moral. E quando a gente lê assim superficialmente, realmente é estranho, né? Como odiar, como abandonar pai e mãe, isso vai em contradição a que Jesus nos ensinou. Jesus, que foi o nosso mestre de amor, que trouxe para nós o ensinamento de amor, exemplificou esse amor, ele praticou o amor. Como é que de repente a gente vê dizeres aqui das parábolas, dos tópicos dos profetas, trazendo essas informações que num primeiro momento nos parece contraditório. Mas se a gente for observar ao pé da letra, vou ler o primeiro item aqui, que é do Evangelho de Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cento de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, se a gente só olhar na letra, fica essa sensação de como parece que Jesus está trazendo, através dos dizeres aqui do evangelista, que está contraditório. Né? Como que abandonar pai, mãe e filhos, se o ensinamento dele sempre foi de amor? Vamos voltar um pouco e lembrar, antes de Jesus, quando Moisés trouxe para nós os 10 mandamentos, tinha um mandamento específico, dizendo, honrai a seu pai e a sua mãe. Então, de maneira alguma, Jesus está contradizendo. Nós é que não estamos sabendo interpretar essas palavras. Então, a gente pode observar, aprofundando e analisando com um cuidado maior, no próprio Evangelho tem um item que diz: sem discutir as palavras,
que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, nós podemos avaliar, observar esta passagem, este item, esse capítulo, de diversas formas. Tem alguns aspectos que a gente pode observar, que a gente pode levar para uma observação mais atenta. Então, por exemplo, na questão do próprio termo, abandonar pai e mãe. Jesus não trouxe essa informação no sentido exato da palavra. A gente sabe que há uma dificuldade, né? Já havia uma dificuldade da língua na época, pouco vocabulário, e depois a questão das traduções, né? Pode ir mudando um pouco o sentido dessas palavras, mas pegando nesse ponto, abandonar pai e mãe. Será que no momento, se Jesus é um exemplo de amor, veio nos trazer o amor, ele nos ensinou o amor e a caridade. No momento, e também ele nos ensinou a valorizar a família. Ele trouxe para nós a informação da família universal. Então, se aqui há esse dizer abandonar pai, mãe e filhos, se nós pensarmos, por exemplo, na nossa vida atual, assim, quando nós saímos da nossa casa ou deixamos os nossos familiares para buscar o estudo, o nosso aperfeiçoamento moral, quando nós, por exemplo, nos dedicamos a atender alguém necessitado, tanto materialmente quanto emocionalmente, às vezes ouvir alguma pessoa, um vizinho, fazer uma assistência, um trabalho, por exemplo, um trabalho assistencial que fazemos, visitar um lar de idosos, visitar uma creche, auxiliar o outro. Isso, se a gente analisar por uma certa ótica, nós estaríamos abandonando momentaneamente aqueles nossos familiares, abandonando o nosso lar, deixando por um momento aquelas pessoas do nosso convívio para nos dedicarmos ao nosso irmão universal, da nossa família universal. Então, nesse aspecto, a gente poderia até considerar que seria abandonar momentaneamente aquela condição, aquele conforto do nosso lar, né, para buscar um aprimoramento moral, um aperfeiçoamento, porque no próprio Evangelho diz que o interesse na vida futura é que prevalece. Então, precisamos avaliar nesse sentido, não no sentido material, mas no sentido da vida futura. Quais as atitudes, como nós vamos conduzir a nossa vida pensando na vida futura. O que é mais importante? Não é a nossa vida material, ela é passageira, ela é um estágio. O importante é a nossa vida futura. Kardec nos chama atenção também para um outro ponto. Vamos lembrar das nossas condições da Terra, das nossas tradições, das nossas leis. Não existem aqueles que deixam a sua família, o seu lar, a sua propriedade, os seus filhos, seus pais, para servir a pátria. Aqueles soldados, aqueles que se alistam no serviço militar, eles deixam o conforto da sua casa, a convivência com os familiares, com os amigos, para passar por uma situação difícil, mas por amor à pátria.
Então, para nós, isso é natural, isso é normal, até consideramos como uma honra. Né? Muitas vezes aquela já foi considerado, em épocas de guerra, que aquele que poderia servir à pátria, ele era considerado com honra. Da mesma forma, na tradição tem-se a questão, por exemplo, da mulher abandonar, né? Deixar pai e mãe, deixar a casa materna e paterna para acompanhar o marido. Então isso é uma rotina, é comum do nosso meio. E é para nós natural. Mas aí quando se fala deixar pai e mãe, filhos, esposa, marido, para seguir Jesus, para trabalhar na seara do bem, aí já parece que está fora do contexto. Mas como assim? Não é natural no meio material essa questão de temos uma lei, mas tem em algum momento que algo parece mais importante, né? Como no caso da pessoa que vai para o serviço militar. Ele tem ali a obrigação, né? Ele tem o dever para com a família, para com a casa dele, os bens. Mas quando veio a necessidade da pátria, é um dever maior. Então, ele foi. Nesse caso, avaliando esta lição, é da mesma forma, porque há um dever maior, né? Seguir os ensinamentos do Mestre. Mas, em momento algum, aqui está dizendo, o Evangelho, em algum ponto, diz que nós devemos abandonar, simplesmente deixar de lado a nossa família, os nossos pais. Não é isso. Não é simplesmente virar as costas, porque a gente, mesmo afastando para cumprir um dever, nós devemos obrigação, devemos respeito, devemos consideração para com a nossa família, da mesma forma que ela também deve respeito e consideração para conosco. Então, seguindo ainda, Kardec, ele ainda ressalta para a gente que mesmo nesse momento em que há essa distância, essa distanciação, esse afastamento, né, para com a família, isso não é para sempre. As afeições não se rompem, né? Nem com a morte essas afeições se rompem. Então, os laços de família, a gente sabe que os laços de família, os verdadeiros laços de família são espirituais. Né? Então, mesmo com o advento da morte, esses laços de afeição não vão se romper. Né? E aí vem uma questão que a gente nota na avaliação desse capítulo, também a questão do apego. Né? Será que a gente não está precisando trabalhar esse apego em nós? Né? Porque quando fala em abandonar pai e mãe, a gente também tem que lembrar que às vezes a gente pensa assim, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, minha esposa, tudo meu, é aquele apego que nem sempre é amor. Né? O amor liberta. Então, é um momento de reflexão para nós também, para avaliarmos se a gente não está precisando trabalhar esse desapego. Desapego com as nossas manias, com os hábitos ruins, né? Desapego com as coisas do mundo. A gente precisa renovar. Né? E aqui tem até um lembrete, quando a gente fala desse desapego, é difícil nos momentos atuais a gente trabalhar isso, porque nós vivemos uma rotina frenética, buscando o progresso, buscando bens materiais, buscando satisfazer os nossos desejos, buscando sexualidade, buscando a melhoria da nossa condição de vida. E, em momento algum, Jesus disse que isso estava errado, que a gente não deveria trabalhar, não deveria esforçar para ter um conforto, para ter o bem material. O que não pode é o exagero disso. O que não pode é pensar que isso é superior às leis do Cristo, às leis de Deus, aos ensinamentos do Cristo. Então,
a gente tem muito cuidado com a parte material e pouca percepção da parte espiritual. E essa lição traz o chamamento, a atenção para essa questão espiritual. Nós precisamos trabalhar essa questão espiritual, né? Então, a gente aqui, nesse momento, por exemplo, nós estamos na casa de estudo, nós estamos em determinados momentos nos dedicando ao estudo, então é fácil a gente fazer essa observação e reconhecer que não, realmente precisa fazer essa dedicação, pensar mais na questão espiritual. Mas será que no nosso dia a dia a gente consegue fazer isso? No dia a dia em que a gente precisa exercitar a nossa paciência, precisa ter tolerância, precisa se colocar no lugar do outro, precisa ser indulgente, precisa ser mais amável com os nossos familiares, com aquele que está ali convivendo do nosso lado. Então, no dia a dia é difícil isso também. E aí, uma outra questão, outro ponto que eu gostaria de colocar é a questão da tradução. Este termo, abandonar pai e mãe, será que é abandonar mesmo o que Jesus quis dizer? O que Mateus e Lucas colocaram lá nas passagens? Os estudiosos dizem que não é propriamente o termo abandonar. Dentro das informações que a gente obteve, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Emmanuel traz para a gente uma informação, uma clareza, um esclarecimento neste ponto, que eu vou pedir permissão para vocês agora para ler esse trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154. Então lá, Emmanuel ele é um intérprete das leis do Cristo, né? Então ele vem nos auxiliar nesses entendimentos. E aqui ele interpreta esta palavra abandonar como renunciar. Então aqui ele diz, sobre esse capítulo, sobre esse item especificamente de Mateus, ele fala, neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade que proclama o Messias de abandonar pai, mãe, mulher, irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Então, como que nós vamos renunciar a isso? Então, Jesus explica, Emmanuel continua nos dizendo, Jesus explica que o êxito será para aqueles que assim procederem por amor ao seu nome. E Emmanuel continua, observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra em conquistando-as do céu. Então, esse é mais uma orientação que Emmanuel nos traz, que agora faz mais sentido este capítulo, né? Esse item. Não é abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, é renunciar. Lembrando que a gente tem deveres que sobrelevam outros deveres. Então, este é o ensinamento, e eu encerro por aqui essa explicação do capítulo, pedindo então ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos abençoe, que nos auxilie, para que possamos aprender a renunciar, para que possamos a cada dia melhorar um pouco mais, buscando sempre o caminho de Jesus, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Agora nós temos alguns minutos para perguntas, se tiver nenhuma pergunta. Não. Bom, eu me esqueci de lembrar vocês no início, para a gente colocar
levar um copo de água para fluidificar, mas se quiserem ainda pegar um copo de água aí, vamos pedir então a espiritualidade que possa fluidificar esta água, colocando nela o remédio necessário a cada um de nós. Que do espaço possam cair gotículas de luz, se transformando em remédio para cada um que deve usar. E neste momento, vamos dar continuidade fazendo o nosso passe, nosso alto passe. Vamos imaginar a figura meiga do Mestre amado Jesus, que se aproxima de nós e nos leva a um caminho, a caminhar com Ele, por uma estrada toda florida, de árvores frondosas, vegetação densa, com uma brisa leve, que nos acalma, que nos fortalece. E vamos caminhando com o Mestre por entre esta área verde, sentindo o perfume das flores, ouvindo o cantar dos pássaros. E vamos caminhando, segurando a sua mão, até chegarmos a uma linda cachoeira que Ele nos apresenta. E vamos entrar nessa cachoeira de águas limpas e frescas. E esta água vai caindo sobre a nossa cabeça, limpando todas as tristezas, todas as angústias, todas as nossas preocupações, aliviando na nossa mente todo o pesar, limpando o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, limpando todas as amarguras, toda a tristeza do nosso coração. Estas águas vão caindo sobre a nossa cabeça, passando por todo o nosso corpo, indo até os nossos pés, e vão ser depositadas no reservatório da natureza, onde não possam fazer barulho. E o Mestre Jesus, sempre conosco, à nossa frente, transfigura-se em luz, nas luz brilhante, como os raios do sol, que iluminam o nosso corpo, penetram por sobre nossos chakras, limpando todos os resquícios de tristeza, de vibrações ruins, de pensamentos negativos que trouxemos durante a semana. Que esses raios vão queimando todos os miasmas e vão fortalecendo todas as nossas células, fazendo a nossa energia, para que possamos, como diz o Mestre Jesus, nós também somos luz, e com esta luz, refazendo todo o nosso sistema nervoso, o nosso sistema cardíaco, o nosso sistema gástrico, todo o nosso sistema hormonal. Vamos nos sentindo leves, com energia para continuarmos na nossa jornada, seguindo o caminho do Cristo. Obrigada, Mestre Jesus,
pelo vosso amor, pela vossa luz, pelo vosso amparo e proteção. Que assim seja. Só.